Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Bem Segue-me. Essa semana estamos entrando nos capítulos 11 e 12 do livro de Mateus e capítulo 11 de Lucas. E o tema é Eu vos aliviarei. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo nos dá descanso quando depositamos nossa confiança nele. O dia do Senhor é um dia para fazer o bem, sob o jugo de Jesus Cristo. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. É uma aula bem curta, muito importante. Eu tenho certeza que você vai aprender e vai aplicar esses ensinamentos na sua vida. Será muito importante para cada um de nós. Eu convido você também a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Caso você goste desse conteúdo, convido você a compartilhar, deixar o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Bom, primeiro tópico, Jesus Cristo nos dá descanso quando depositamos nossa confiança nele. Mateus 11, de 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só essa imagem do lado direito, né? Você consegue verificar uma pessoa indo ao encontro de Jesus Cristo ali, se abraçando e sentindo ali oprimido ou cansado. Talvez você possa estar passando por alguma provação, alguma algum momento de desafio na sua vida e o Senhor ele faz esse convite para que nós possamos ir até Ele. Se nós estivermos cansados e oprimidos, que Ele vai nos aliviar. Isso a gente aprende nessas duas perguntas aqui. Que convites encontramos nesses versículos e que bênçãos nos são prometidas? Aqui do lado direito, a gente vê a imagem do jugo utilizado aí nesses bois, que eles utilizam para poder puxar o carrinho com mais facilidade. Então, quando você compartilha a carga, ela fica mais leve. Então, esse é o significado do jugo. Aqui nós encontramos aqui os convites que Jesus Cristo faz para cada um de nós e as promessas. Recapitulando aqui o versículo 28 a 30, o convite é: vinde a mim. Então, primeiramente, o Senhor ele convida para que nós nos aproximemos dele. E ele fala, continuando: todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, se você está cansado, você está oprimido, está com um desafio, está sentindo que não consegue resolver os problemas na sua vida e os fardos estão pesados, se aproxime de Jesus Cristo. Esse é o primeiro convite que ele faz. E a promessa dele é: e eu vos aliviarei. O próximo convite é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós estamos aprendendo. Quando nós ouvimos a vontade do Senhor através dos seus profetas, estudando os discursos da conferência, lendo as Escrituras, nós estamos aprendendo de Jesus Cristo. Dessa maneira, nós vamos tomar sobre nós o jugo dele. E ele fala assim, a promessa: encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como eu disse, aqui nessa imagem do lado direito, o jugo, que representa esse acessório utilizado para que possa tornar mais leve o fardo quando esses bois estão carregando, assim Jesus Cristo ele convida cada um de nós a fazer. Compartilhar com ele o nosso fardo, os nossos desafios, indo até ele, nos aproximando dele, né, aprendendo dele através das Escrituras, e ele vai nos aliviar e ele vai fazer com que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Todos carregamos fardos, alguns resultantes de nossos pecados e erros, outros causados pelas escolhas de outros e mesmo alguns que não são culpa de ninguém, mas que simplesmente fazem parte de nossa vida na Terra. Quaisquer que sejam as razões de nossas dificuldades, Jesus roga para virmos a Ele, para que Ele nos ajude a carregar nossos fardos e a encontrar alívio. O elder David Abedner ensinou:
a realização e o cumprimento de convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Então, olha que interessante que nós aprendemos com o Elder Bedlin. Esse jugo que nós vemos na imagem aqui, que liga, né, esses dois bois aqui, para que os fardos, né, possam se tornar mais leves, são os convênios que nós fazemos com Jesus Cristo, através das ordenanças do batismo, por exemplo. Ou quando você toma o sacramento semanalmente, você come o pão, bebe da água, você, ao tomar o sacramento, você está fazendo com que o seu jugo seja ligado ao de Jesus Cristo. E assim você vai encontrar alívio para os seus fardos. Então, muitos de nossos fardos, como diz aqui a mensagem, são culpa de nós mesmos, alguns erros ou pecados que nós cometemos. Mas alguns não são culpa de ninguém. Às vezes são desafios que nós temos que enfrentar aqui nessa vida, e muitas vezes esses desafios são para nos proteger. E nós só vamos entender isso mais para frente. A pergunta que eu gostaria de deixar para que vocês possam ponderar, refletir e deixar no final dos comentários ao término dessa aula. Eu gostaria que vocês ponderassem sobre essas questões. Que exemplos de fardos uma pessoa pode carregar? Vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma avó que precisa cuidar de um neto doente ou com deficiência e mora sozinho com os avós, por exemplo. Isso é um fardo, talvez um desafio para aquela senhora ou aquele senhor já de idade, para que ele possa cuidar daquela criança ou daquele jovem. Então, às vezes você tem desafios físicos, às vezes você tem desafios psicológicos, desafios de um filho drogado, seja qual for o fardo, nós precisamos muitas vezes carregar esse fardo ou por nossos erros, pecados, ou porque nós precisamos passar por isso, ou por não ser culpa de ninguém, como nós aprendemos, né? Próxima pergunta é: o que precisamos fazer para nos achegar a Cristo? Uma das coisas que nós podemos fazer é ler as Escrituras para nos achegar a Cristo. Leia as Escrituras e você sentirá o Espírito de Deus com você. O que significa tomar o jugo do Salvador sobre nós? Como você sentiu que o Salvador aliviou seu fardo ao se achegar a Ele? Você tem algum testemunho sobre algum desafio que você estava passando e que você se achegou a Jesus Cristo, indo para a igreja, tomando sacramento, cantando hinos ou lendo as Escrituras, e aquele desafio começou a ficar mais leve? Acontece isso na sua vida? Será que você tem algum problema, não só de família, mas talvez financeiro? Talvez você, se aproximando de Cristo, sentiu o desejo de pagar o dízimo, e aí sentiu uma paz, uma tranquilidade na sua vida, no seu coração, e você começou a sentir esse alívio ao pagar o dízimo. Então, de que maneira você sentiu o alívio quando você se aproximou de Jesus Cristo? Deixe aqui nos comentários o seu testemunho para fortalecer a fé de cada um de nós. O próximo tópico é: o dia do Senhor é um dia para fazer o bem. Bom, sabemos que o dia do Senhor é guardar o domingo, né? Guardar o dia sagrado, que hoje é domingo, é o dia do Senhor, é um mandamento que nós temos, que o Senhor deixou para cada um de nós, né? Um dos 10 mandamentos é guardar o dia do Senhor. Mateus 12 fala sobre isso no versículo de 8 a 10, diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Então, um homem ali com uma mão ressequida, uma mão doente ali, apresentou-se para Jesus Cristo para que ele fosse curado.
e eles estavam questionando se era lícito curar nos sábados, aos sábados, que naquela época era o dia do Senhor. E no versículo 11 a 13, ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que tenha uma ovelha, e se num sábado a tal ovelha cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados. Então, Jesus Cristo aqui ele deixou bem claro que é necessário, é lícito, é correto você ajudar, abençoar as pessoas no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então Jesus Cristo ele curou, ele fazia o bem, ele trabalhava nesse sentido aí aos sábados. É o que diz essa escritura, que era o dia do Senhor. Então nós precisamos aprender esse exemplo de Jesus Cristo, e quando for domingo, que é o dia sagrado, é o dia do Senhor, que nós possamos fazer o mesmo. Visitar os doentes, os enfermos, os aflitos, poder abençoar as pessoas com uma palavra, uma visita. Então, que nós possamos trabalhar na obra do Senhor no domingo, que é o dia sagrado, o dia do Senhor. Êxodo 31, 16 a 17 diz: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, nós conhecemos bem a maneira que Jesus Cristo, né, criou a terra. Ele fez em 6 dias e no 7º ele descansou. E esse 7º, que é o dia sagrado, ele é um sinal que o Senhor colocou aqui, é um sinal para sempre do convênio perpétuo entre os seus filhos e Deus. Em Doutrina e Convênios, complementando esse tema, busquei aqui na Escritura, no versículo 9 a 11, capítulo 59, que diz: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Então, esse é um dia para você parar de fazer o que você faz normalmente de segunda a sábado, e no domingo você designa para você descansar desse seu trabalho, dessa sua rotina diária, para prestar sua devoção a Deus. Esse domingo foi feito para isso. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerá tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante ao Senhor. Então, é um dia para que você possa ir à igreja, tomar os sacramentos, renovar os convênios que você fez, aqueles convênios eternos que nós aprendemos. É um dia de você confessar os seus pecados, os seus erros, e também um dia de reconciliação. Se você tiver algum problema com alguma pessoa, é um dia que você possa pedir perdão e perdoar. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito. Então, o domingo, esse dia sagrado, ele é um dia também para que nós possamos jejuar. E o jejum, aqui já é uma outra aula que nós já temos gravado e falado sobre ele. Mas, normalmente, ele é encerrado o jejum no domingo, quando você fica 24 horas de sábado para domingo, ou no domingo todo, você fica pelo período de 24 horas sem comer e sem beber, e aí você se aproxima mais do Espírito de Deus. E o domingo ele foi feito para isso. Pelo menos uma vez por mês é recomendado que nós jejuemos para nos aproximar mais de Deus. Então, o domingo ele foi feito para isso também. E ele fala, em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Então, olha só, aqueles fardos, aqueles desafios que você tem na sua vida, e o Senhor pede para que você possa se aproximar dele, né, quando ele faz o convite, vinde a mim, nós podemos ir a Jesus Cristo, compartilhar esse nosso jugo, nosso desafio, fardo com ele, mas para que nossa alegria seja completa, nós também precisamos
guardar o dia do Senhor, ir à igreja, oferecer as nossas oblações e tomar o sacramento, como diz a Escritura, confessar o pecado. Então, ao fazer tudo isso, nós vamos sentir mais alívio. O presidente Russell M. Nelson, ele ensinou, é o atual profeta da Igreja de Jesus Cristo. Ele disse: quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Bom, essa é uma mensagem que ele deu sobre o dia do Senhor é deleitoso, uma mensagem da Liahona de maio de 2015. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que fazer ou não no domingo, no dia do Senhor, você pode fazer essa pergunta, assim como o profeta ensinou. Que sinal quero dar a Deus com essa atividade que eu vou fazer no domingo? Eu tive a oportunidade de participar de um torneio de tênis no final de semana, e eu joguei no sábado e eu precisaria jogar no domingo nesse torneio, e o que eu fiz? Eu falei para a organização que se eu passasse para a próxima fase, eu não poderia jogar no domingo, porque eu guardo o domingo, domingo é um dia que eu vou para a igreja e eu não poderia ir até o clube para poder fazer aquela partida de tênis. E eu passei, eu avancei de fase, passei do sábado, joguei no sábado, venci aquela partida e deveria jogar a próxima no domingo. E como eu já havia informado que eu não jogaria no domingo, a organização do evento entrou em contato com o adversário, aquele jogador que eu enfrentaria, e ele pediu, convidou, né, na verdade ele pediu para que aquele jogador ele aceitasse jogar comigo num outro dia, que não fosse o domingo. E para minha bênção, aquele rapaz, ele aceitou jogar num outro dia. A gente jogou no outro dia da semana, não foi no domingo, e nós finalizamos aquela partida que deveria ter sido feita no domingo. E eu tive a oportunidade de agradecer ele por ele não ter aceitado jogar comigo no domingo, e além de agradecer, eu expliquei para ele, né, agradeci, expliquei o motivo que eu solicitei para que aquela partida fosse alterada, porque eu guardo o domingo junto com a minha família, a gente tem o costume de ir para a igreja, e ao guardar o domingo, eu não pratico esportes no domingo. Eu procuro fazer as coisas do Senhor, ir para a igreja, visitar minha família e fazer aquilo que o Senhor espera, renovar os convênios que eu fiz do batismo, tomando o sacramento e todas essas coisas que são importantes. Então, ou seja, eu estou mostrando para o Senhor, né, estou dando esse sinal para Deus de que eu estou guardando e me esforçando para guardar o domingo. Então, é isso que Ele espera de cada um de nós. Se você tem algum exemplo, assim como eu dei esse meu exemplo, você possa deixar aqui no comentário também. Próximo tópico é sobre o jugo de Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson ensinou: vocês se achegam a Cristo para se unirem a Ele e ao seu poder, de modo que não carreguem os fardos da vida sozinhos. Quando vocês carregam os fardos da vida sob o jugo do Salvador e Redentor do mundo, de repente, seus problemas, não importam quais sejam, se tornam mais leves. Então, quando você se aproxima de Jesus Cristo e compartilha com Ele os seus fardos, vai ficar mais leve do que você querer carregar todos os desafios sozinho ou sozinha na sua vida. É o mesmo que você querer carregar, vai na sua casa, aí na sala de jantar ou na mesa de jantar, tenta carregar essa mesa sozinha, né, ou sozinho. Tenta você fazer isso. Agora, pede ajuda para mais uma pessoa, você vai ver como fica mais fácil. Então, é assim com Jesus Cristo. Como nós aprendemos, né, o jugo que aqueles bois carregam para tornar mais leve o fardo, Jesus Cristo é esse nosso irmão aí que ao nos aproximarmos dele, nós fazemos com que, ele faz com que os nossos fardos fiquem mais leves. Bom, eu agradeço por vocês ficarem aqui comigo até o final. Próxima aula nós estudaremos Mateus 13, Lucas de 8 a 13, e o tema será: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estudaremos os tópicos: nosso coração precisa ser preparado para receber a palavra de Deus. As parábolas de Jesus nos ajudam a entender o crescimento, destino e valor de sua igreja. No fim do mundo, o Senhor vai reunir os justos e destruir os iníquos. Devemos nutrir o que é bom. Então, eu convido você a estar aqui comigo na próxima semana
compartilhe essa mensagem aqui e, como eu disse, deixe aqui o seu comentário, o seu testemunho sobre o que nós aprendemos no dia de hoje. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.